E olha, agora no Ver Mais, nós vamos falar de direito. Assunto de hoje, interdição de pais idosos. Recebo no estúdio a advogada Bruna da Rosa, especialista em direito da família, professora universitária e membro da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB, subseção Criciúma. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Dica. Obrigada pelo convite. Bom, eu vejo muitas coisas na internet. Esse assunto, assim, parece sempre muito delicado. Hoje a gente está falando de uma situação de pessoas idosas, né? Mas quando pode ocorrer uma interdição, por exemplo? Tá. Então, primeiro que assim, né? Como a gente está falando de pessoas idosas, é importante destacar que a idade, ela não é sinônimo de incapacidade. Então, não é porque a gente está lidando com uma pessoa idosa que automaticamente, ao fazer 60, 70, 80 anos, ela vai ser considerada incapaz, né? Então, para haver a interdição de uma pessoa idosa, precisa, além da idade, ter a questão da incapacidade, de uma deficiência, algo que impossibilite essa pessoa idosa de exercer os atos da vida civil, né? Às vezes ela não vai poder mais se representar, não vai mais cuidar, né, de assuntos pessoais, não vai conseguir administrar o patrimônio. Então, nesses casos, sim, é possível a interdição de uma pessoa idosa, né? Mas assim, então, só deixando bem claro, pessoal, não é só com pessoas idosas. Na verdade, alguma outra situação que incapacita a pessoa enfim, de exercer, de cuidar do seu patrimônio e outras situações pode ser interditada também. Sim, a gente vai poder interditar a pessoa maior de 18 anos, né? Então, porque até 18 anos tem um instituto ali da guarda, onde os pais, né, vão representar os filhos, e tendo uma incapacidade, uma deficiência, algo nesse sentido, acima de 18 anos, é possível fazer interdição, que é a curatela que a gente hoje em dia fala, né? Então, mas assim, obviamente, os índices maiores são de pessoas idosas, porque a idade vai chegando, a doença também, né? Mas assim, vamos lá, primeiramente, antes da gente saber essa questão de investigação, quem que investiga, o que é uma interdição? O que é uma incapacidade da pessoa? O que ela não pode mais fazer? Tá. Tendo uma incapacidade, que seria o quê, né? Aquilo que eu disse, ela não conseguir mais cuidar de si, ela não conseguir administrar o seu patrimônio, ela tendo alguma deficiência, alguma doença que incapacite, né? Como a gente fala de pessoas idosas, normalmente a gente tem ali as sequelas de AVC, né? O Alzheimer, quando está no estágio mais avançado, quando a pessoa está em coma, né? Quando tenha realmente alguma delimitação para ela exercer os atos da vida civil realmente, né? Então, nesses casos, é possível sim a interdição, e daí o juiz vai escolher uma terceira pessoa, né? Para representar essa pessoa idosa, né? Que não consegue mais se autorrepresentar, terceira pessoa, assim. Tu diz, não pode ser filhos, então? Sim, eu digo a terceira pessoa porque não é mais ela se representando, né? Então, quem pode, né, ingressar com esse pedido? É os familiares próximos, né, os pais, os filhos, o cônjuge, o companheiro. Aí aqui, quando a gente fala de pessoas idosas, normalmente a gente vê a figura dos filhos, né? Porque às vezes o cônjuge ou o companheiro já é pessoa idosa também, ou às vezes já tem uma deficiência, algo limitante que não consiga, né? Então a gente vê muito a figura dos filhos quando se trata de pais idosos. Você falou alguns motivos para interdição. Esses motivos que você falou são motivos bem aparentes. Alzheimer, tem que ter comprovação médica, tudo, né? Outras situações. Mas quando fica meio subtendido, quando filhos alegam que os pais estão fazendo algumas coisas, mas isso não consegue ser comprovado, enfim, é muito difícil. Acontece isso muito, doutora? Então, acontece. E o que a gente costuma dizer, né? Que o juiz, ele não é médico, então o juiz vai depender realmente de um laudo médico, né, de uma perícia médica, de algo nesse sentido para constatar essa incapacidade. Não basta a simples alegação, precisa ser comprovado realmente através de um laudo, de uma perícia médica. Eu ia perguntar quem é que investiga. Como é que é, por exemplo, entra com processo, no caso tem que apresentar as provas para o juiz, como é que é feito isso? Então, o que acontece, né? A pessoa que vai entrar com o pedido, aí a gente vai ver ali se vai ser os filhos, se vai ser o companheiro, né? Por fim, quem vai ser, vai procurar um advogado especialista em direito das famílias, né? E até para poder informar quem que pretende ser o curador dessa pessoa,
né? Quais os sintomas, as dificuldades, as limitações dessa pessoa e apresentar um laudo médico para esse advogado, né? Até porque para entrar com o processo precisa pelo menos de um laudo médico atestando a deficiência, as delimitações, o que essa pessoa pode ou não pode ainda fazer. Porque a interdição, ela não vai ser total, né? De 2015 para cá houve uma mudança significativa na lei. O que significa isso? E daí com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque a interdição, ela está muito mais ligada com a deficiência do que com a idade da pessoa idosa, né? Então, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mudou totalmente a interdição anterior a 2015. Antes se interditava totalmente uma pessoa. Então, se fosse uma pessoa idosa, ela não poderia mais nem escolher que tratamento de saúde, se mantém ou não o relacionamento, né? As questões existenciais que a gente chama, né? Tratamento de saúde, casamento, sexualidade. Então, a pessoa antes de 2015 perdia todos esses poderes. Tudo. E agora? Agora não. Então, via de regra, a interdição ela vai ser para atos negociais ou patrimoniais. Sim. Tá? Para administrar o patrimônio, ajudar a cuidar da aposentadoria, da pensão por morte, né? Coisas relacionadas a isso. Agora, é aí que entra... Quando eu comecei a entrevista, eu disse do delicado, um assunto delicado. Por quê? Porque a gente vê má fé. Na verdade, o que geralmente repercute, o que a gente vê muitas coisas, tudo é por questão de dinheiro, né? Dinheiro, porque a pessoa está gastando errado, está fazendo muita festa, está viajando. Aí que entra também a questão de má fé dos filhos ou dos parentes, né? Porque, enfim, né? A pessoa às vezes quer ser feliz. E só porque um filho é contra e está sendo ganancioso, também, né? Tem esse lado também. Tem. E pode ocorrer daí, daqui a pouco, dos filhos também sofrer algum tipo de ação por conta disso? Então, né? A gente fala que essa última etapa da vida, quando já são idosos, eles realmente querem aproveitar, né? Às vezes trabalhou a vida toda, então quer viajar, quer adquirir um novo patrimônio, ou até mesmo quer doar um bem, algo nesse sentido, né? Então, como a gente já conversou, a idade não é sinônimo de incapacidade, então ele pode tudo isso, né? Diferente se realmente essa pessoa está fazendo doações exageradas ou está gastando exageradamente, mas que não em razão da idade, mas em razão de alguma doença, né? Sim, se for atrelada à doença, exatamente, tudo bem. Mas se a pessoa não... quer ser feliz, deixa ela ser feliz, não é? Exatamente. Isso aí... É isso que a gente vê muita coisa na internet também, né, gente? E aí? Ô, Bruna, é irreversível? Não é irreversível, tá? Superada aquela delimitação, aquela deficiência, a curatela pode ser levantada. A gente tem exemplos de sequelas de AVC, por exemplo, né? Que no começo são graves, mas com o tratamento, com o tempo, a pessoa se reabilita e pode voltar a administrar sua própria vida, né? Aí é porque é tudo certinho, né, pessoal? Às vezes os familiares têm que cuidar dos negócios, dos bens. Aí precisa ser feito isso até para assumir. Depois volta e tudo certo. E eu acho que, Bruna, você explicou bem, sabe? Você tem visto muito esse tipo de situação aqui na nossa região? A gente tem bastante casos, né? A gente tem até uma vara específica, que é onde corre, né? A vara da infância, juventude e anexos aqui em Criciúma. Mas na comarca vizinha, aqui em Sara, também a gente vê bastante casos. Bastante. E demora muito? Então, né, um processo judicial, via de regra, demora. Né? Até porque a gente entra com o processo, aí o juiz vai analisar a questão se defere ou não curatela provisória, o que é muito importante, porque às vezes a gente não pode esperar 1 ano e meio, 2 anos para uma sentença. Então, por isso também o laudo médico, a gente já ingressa com o laudo bem completo, né, para o juiz já analisar se já defere curatela provisória, para enquanto o processo andar, pelo menos esse idoso, né, e essa família estar amparada, poder representá-lo, né? Com certeza. Então, mas o processo, via de regra, demora. Depois tem perícia médica, tem todo o trâmite processual, né? Isso aí, pessoal. Bruna da Rosa, advogada, especialista em direito da família, membro dessa especialidade na OAB, subseção Criciúma, professora universitária. Muito obrigada. Obrigada. Adoramos. Volte sempre. Volto sim. Obrigada pelo convite.